Você acha que a sua opinião sobre a maconha veio mais da vida real, através das suas experiências, ou veio através dos filmes, jogos, músicas, dos produtos midiáticos em geral, né? Porque eu desconfio que, apesar da gente conhecer várias pessoas que são maconheiras, mesmo assim, a maior parte das coisas que a gente entende sobre maconha, sobre cultura da maconha, vem através dos produtos da mídia, né, no geral. Hoje em dia a gente vive num mundo onde cada vez mais a gente tem conteúdos para assistir, né? E no vídeo de hoje, o segundo de uma série de 3 vídeos, a gente vai analisar como o cinema ajudou a influenciar nos estereótipos e nas representações que a gente entende da maconha no mundo real, né? E para isso, hoje eu vou estar basicamente analisando só filmes dos Estados Unidos e não vou estar analisando nenhum documentário e também nenhuma série. Os documentários porque normalmente não se tratam de ficção, né? E as séries também porque são conteúdos muito específicos, muito extensos, não daria para tratar nesse vídeo aqui, né? E cara, se você gosta de assuntos assim, e principalmente se você se interessa por maconha, principalmente maconha medicinal, você tem que se inscrever nesse canal aqui, cara. Esse canal se chama Cultlight e a gente tem diversos vídeos aqui no YouTube ensinando como cultivar maconha, né? Como pegar uma semente e tornar numa flor para você obter acesso a tratamentos medicinais, né, cara? Hoje em dia, cada vez mais a maconha pode ser utilizada para tratar condições de saúde. A gente não recomenda que você comece a tratar aleatoriamente, né? Sempre a gente recomenda que você consulte um advogado e um médico, mas se você se interessa nesse assunto, se inscreve no canal, deixa o like e clica nesse vídeo aqui depois que vai ter uma playlist onde o meu sócio te ensina como montar o seu cultivo de maconha aí na sua casa, né? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E antes de começar de fato, né, analisando como os vídeos evoluíram ao longo dos anos, eu quero explicar essa decisão de analisar somente os filmes de Hollywood, né, dos Estados Unidos da América. Cara, o motivo é porque basicamente Hollywood aí é a maior máquina de cinema do mundo. Eles têm um volume de filmes, têm um orçamento muito grande, tem um alcance global. Esse alcance é histórico, né? Não começou nos últimos 40 anos, já tem aí 100 anos basicamente de existência essa indústria do cinema, né? E o resultado prático é que, mesmo aqui no Brasil, acredito que a maior parte das representações sobre maconha, sobre maconheiro que a gente tem, vem através dos produtos midiáticos americanos, né? No caso desse filme aqui, dos filmes americanos, então eu tenho que analisar Hollywood, né? Basicamente, eles são a maior referência, diria, de cultura maconheira, cultura stoner do mundo, né? E para também te dar uma base um pouquinho sobre o que é cinema, né? Por que eu estou analisando filmes, eu quero só te explicar um pouquinho a origem do cinema, né? O cinema surge aí no século das invenções, né? Da Revolução Industrial, lá nos anos de 1800, e primeiro surgiu a câmera fotográfica, depois surgiu a máquina de filmar, né, o cinematógrafo. Não foi a única invenção que era capaz de registrar movimentos do mundo real, né, mas o cinematógrafo foi inventado pelos irmãos Lumière, né, que eram franceses, se não me engano, e, cara, no começo, os irmãos Lumière, eles tinham basicamente a vontade de registrar o mundo real, né? Eles não tinham um olhar muito artístico sobre a câmera, sobre a máquina de filmar, sabe? Eles basicamente queriam registrar coisas do cotidiano. Por exemplo, vocês estão vendo aí nessa cena um trem que está passando numa estação e as pessoas estão esperando o trem passar, né? Eles registravam também pessoas saindo da fábrica, pessoas andando na rua, coisas do cotidiano, né? Mas, rapidamente, essa noção prática da câmera de filmar foi mudada porque várias pessoas perceberam que a câmera poderia servir para criar narrativas, para criar mundos, né? Criar ilusões. E uma dessas pessoas foi o Georges Méliès, que é um diretor muito famoso, que ele foi uma dessas pessoas que introduziu muitos conceitos narrativos que se tornaram padrão depois dali para frente, né? E conforme esses padrões narrativos foram sendo absorvidos, os filmes começaram a fazer sucesso, né? Coisas que eram somente locais, filmagens que eram produzidas ali por diretores locais,
por pessoas específicas, começaram a alcançar cada vez mais pessoas e investidores perceberam que os filmes poderiam virar uma indústria, né? E começaram a investir cada vez mais nessa indústria e começaram a surgir grandes estúdios como Paramount, MGM, a Warner, e eles começaram a produzir filmes em larga escala, né? Começaram a ter controle de produção, controle de distribuição, começaram a ter contratos com atores, começaram a criar as estrelas de Hollywood, né? Começaram também a financiar salas de cinema para que os filmes deles fossem exibidos, né? Alcançando assim cada vez mais público e cada vez mais fãs para aquela gravadora específica, para aquele estúdio específico, para aquele ator específico, né? E com esse poder econômico, basicamente, Hollywood foi crescendo cada vez mais e aí passou a distribuir seus filmes já lá nos anos de 1920 e 1930 para todo o resto do mundo, né? Por exemplo, Charlie Chaplin, o grande e famoso ator, é dessa época aí, né? Cara, e já no início do cinema, né? Logo no começo, quando os filmes começaram a fazer muito sucesso, eles começaram a servir para mais coisas do que somente registrar o cotidiano ou somente criar narrativas de mundos fantásticos, né? O cinema, ele passou a ser utilizado para influenciar a sociedade e mostrar discursos que poderiam ser importantes aí para a sociedade se refletir, né? A gente vê nesses filmes algo que a gente se identifica, né? E, por exemplo, já na década de 1930, Charlie Chaplin fez o grande filme O Grande Ditador, né? Que é uma crítica aos regimes totalitários, mais especificamente a Adolf Hitler, né? O ditador da Alemanha nazista. E durante esse período também, por exemplo, o partido nazista na Alemanha investiu nos filmes da Leni Riefenstahl, que era uma diretora de cinema, fazendo filmes ali como propaganda para dizer o quão grandioso seria o regime nazista, né? Então, qual é o meu ponto aqui? É que, cara, já no início do cinema, ele mostra que não veio simplesmente para criar mundos, narrativas ou para ter cenas fantásticas. O cinema sempre serviu como forma de persuasão e como forma de influência na nossa sociedade, né? Tanto para o lado negativo, como no caso dos nazistas, né? Por exemplo, no caso positivo do Charlie Chaplin criticando os regimes totalitários, né? E agora, com essa breve introdução sobre a origem do cinema, né, eu vou, de fato, começar a analisar como a maconha foi representada no cinema ao longo da história, né? E o primeiro filme que eu quero analisar é o filme de 1936, chamado Reefer Madness, né? Basicamente, a loucura do baseado, em tradução literal minha aqui, né? Basicamente, esse filme conta a história de um casal de traficantes que começa a vender maconha para um casal de adolescentes, né? E a história acompanha esse casal de adolescentes que fuma maconha. Eles basicamente entram numa espiral absurda aí e começa... tem de tudo, cara. Tem atropelamento, tem tentativa de abuso sexual, tem assassinato. E basicamente o filme se encerra com um diretor de escola literalmente olhando para a câmera e falando que o que aconteceu com esse casal de adolescentes podia acontecer com seu filho, basicamente assim. Então, esse filme que, pelo que eu vi, é a primeira representação da maconha no cinema norte-americano, né? Esse filme, ele foi realmente criado de forma exagerada para assustar o público, sabe? Esse filme foi financiado por uma igreja durante os anos de 1930, porque durante essa época a maconha estava sendo muito perseguida nos Estados Unidos. Perseguida principalmente em cima dos mexicanos e dos afro-americanos, né? Porque lá tem muito uma questão racista, assim como no Brasil, e a maconha era associada a pessoas racializadas, né? Então esse filme aqui mostra basicamente que se o seu filho branco, cristão, fumar maconha, ele vai se perder no mundo das drogas, né? A maconha não aparece dentro de um contexto nesse filme, ela aparece somente como forma de terror, né? Como forma de causar medo nos pais, né? E já em 1958 tem o filme High School Confidential, né? Que é basicamente um trama policial que tem um policial infiltrado numa escola tentando investigar uma rede de tráfico de drogas. E, cara, é basicamente a mesma história, né? Essa segunda representação da maconha no cinema americano. Nos anos 50 ainda não tinha chegado a época hippie, né? Então alguns assuntos já ainda eram muito tabu. E durante essa época
esses filmes faziam uma propaganda muito negativa sobre maconha, né? Nesse filme aqui, a maconha basicamente é retratada como uma substância que vai causar total caos na vida do seu filho, sabe? Tem um trecho muito bom que eu vou pedir pro editor colocar aqui rapidinho, que, cara, é um trecho que vale a pena até mostrar. Olha só, rapidinho aqui. Dá uma olhada em como um filme de 1958 fala sobre um baseado de maconha e o que pode acontecer se o seu filho fumar esse baseado, né? Oh, you can see the difference between a real cigarette and marijuana. And there'd be no mistaking the texture or contents if you were to handle them. The darker one has been rolled in wheat straw paper. In most of the reefers, a double thickness of paper is used. Commissioner, don't you think that you're magnifying this issue? A marijuana cigarette was found on the floor of one of your classrooms, and another was found in the girls' gym. And that's enough to start a big crusade in Santabello High? Mr. Burroughs, please understand, Miss Williams, like many of us, believes in the progressive theory that there is no such thing as a bad boy or girl. Well, there's a high school in Indiana. I don't know whether they followed your progressive theories or not. They had no problem 3 years ago. But out of a total enrollment of 1,200 students, 285 were found to be using marijuana or heroin. And this dreadful condition was only uncovered through a horrible accident. One student, desperate for money to pay for his habit, sold bennies for quarters and dimes to kids in elementary school. It was the death of a 13-year-old who had been addicted to marijuana and then to heroin that exposed the ugly facts. But by that time, it was too late for 41 teenagers who were addicted. It can happen here. Assunto seríssimo, pessoal. Caraca, ele junta basicamente o consumo de maconha com o consumo de heroína como se fossem interligados, né? E isso ali, provavelmente naquele quarto ali da diretoria, devia ter vários cigarros de tabaco e devia ter, claro, um uísque na mão de todo mundo, né? Porque nos anos 30 todo mundo fumava e todo mundo bebia pra caraca, né? Todo mundo era viciado em alguma parada naquela época. Então, esse filme aqui, na segunda representação, né? Mais uma representação sensacionalista, simplesmente como propaganda negativa para maconha, né? Um estereótipo negativo. Mas agora, já durante a época hippie, diria já no final da época hippie, né? Em 1969, tem essa terceira representação que eu achei, que é Easy Rider, cara, em português, Sem Destino, que é a história, um road movie, né? Um filme de viagem de 2 motociclistas que viajam pelos Estados Unidos e, cara, estão buscando liberdade, basicamente, e a maconha nesse filme é retratada aí como parte natural da vida do outsider, na vida do cara que busca uma vida livre, não necessariamente do hippie, né, mas daquele cara que não liga para as regras gerais da sociedade, sabe, para o status quo. E já nesse filme a maconha não é retratada de forma negativa, né, ela não é aquela propaganda negativa, mas ela ainda é retratada como, cara, é quase como um reflexo da visão dos filmes anteriores, sabe? Só que agora do lado da pessoa que estava sendo ofendida, sabe? É como se uma pessoa que viu os filmes de 1936, de 1958, que fuma maconha, visse esse filme e falasse, caraca, esses caras são meio patetas. Só que essa pessoa, mesmo assim, se deixou ser um pouco influenciada por aqueles filmes. Então, por ser uma maconheira assumida nessa época, ela de fato devia ser um pouco outsider e ela agora produz um filme reafirmando, cara, pô, sou um pouco outsider, mas também não é aquilo, é um bagulho que faz parte mais de uma cultura que vocês não entendem simplesmente, sabe? E agora, um filme de 1972, indo aí pros grandes anos 70, onde aconteceu muita coisa na cultura pop, né? Por exemplo, Star Wars, aconteceu, cara, Indiana Jones, vários filmaços, Tubarão, vários filmaços lançaram nos anos 70 e em 72 tem esse filme que eu achei aqui, que é a primeira animação com censura mais 18 anos lá nos Estados Unidos, né? A censura X-rated. Não sei se é 18 anos ou 21 anos, mas de qualquer forma estou falando de Fritz the Cat, Fritz o gato, que conta a história de um gato universitário que se envolve em sexo, drogas e vários conflitos aí. E a maconha também é retratada de forma meio que realmente meio contra as regras, como se fumar maconha fosse algo muito revolucionário,
E nessa época era algo revolucionário, né? Então a maconha nesse filme não é retratada como a gente vê hoje em dia normalmente, que é de forma meio cotidiana, talvez medicinal, talvez industrial. Ela que é retratada aí de forma como se fizesse parte da vida, da loucura dos anos 70, né? Achei as cenas desse filme aqui bem engraçadas, eu gosto bastante de animação. Talvez eu dê uma olhada depois e veja o filme completo. Tem completo no YouTube. Se vocês quiserem, eu coloco o link aí na descrição. Cara, e agora, chegando em 1978, diria que é um dos pilares da cultura dos maconheiros, cara. Da cultura stoner, né? Tô falando de Cheech and Chong, Up in Smoke, né? Ou em português, Queimando Tudo. Que, cara, conta a história de dois amigos completamente maconheiros. São hippies. A era hippie já passou há muito tempo e mesmo assim eles são hippies, maconheiros, insanos, e conta a história deles atravessando os Estados Unidos com uma van feita de maconha prensada, basicamente. Eles estão traficando maconha e não sabem disso, né? E, cara, esse filme é repleto de piadas clássicas sobre maconha. Cara, se você conhece um maconheiro velho, mesmo aqui no Brasil, a chance dele conhecer Cheech and Chong é grande, porque esses caras foram muito importantes para a cultura, para estabelecer os padrões do maconheiro mesmo, cara. Sabe, o cara que tem larica, o cara que fica meio... o cara que faz piada com tudo. Então, dá uma olhada nesse filme se você gosta da cultura da maconha. Mas a maconha aqui, cara, ela já seguindo um padrão um pouco que veio com Fritz the Cat, ela sai do âmbito meio que político, talvez meio crítico, e ela entra aí num âmbito meio de comédia, num âmbito meio realmente maconha só para gastação, não tem necessariamente muita mensagem política. Obviamente, tudo tem uma mensagem política, mas não é tão pesado assim. É algo só mais para rir, realmente. Cheech and Chong marca aí uma virada na cultura da maconha. É um dos criadores do arquétipo do maconheiro, do stoner, né? E em 1982, só fazendo uma menção rápida, eu achei esse filme aqui, Fast Times at Ridgemont High, ou em português, Picardias Estudantis, que eu não conhecia, mas eu vi que também lá nos Estados Unidos foi muito importante para representar um pouco como que é o maconheiro na juventude. Esse cara aqui, o Sean Penn, o ator, é um surfista maconheiro que não liga para as regras da escola, chega atrasado. Então, ajudou muito a definir também, seguindo um pouco a levada do Cheech and Chong, só que um pouquinho menos fantástico, né? Avançando um pouco no tempo, né? Bastante, eu diria, na verdade, de 1982 para 1993, eu quero falar sobre Dazed and Confused, em português, Jovens, Loucos e Rebeldes, né? Um filme com Matthew McConaughey, grande ator. E o filme acompanha aí, né, um grupo de adolescentes que celebra o último dia de aula de 1976, né? Aí tem festa, rituais de iniciação, cara, aquelas experiências típicas ali da adolescência, do final da adolescência, né? E a maconha aparece nesse filme aí de forma realmente mais madura que nos outros filmes, mas também integrada a um filme de gastação, sabe? Um filme engraçado, um filme stoner, literalmente um filme que tá fazendo basicamente piada 100% do tempo, com o uso de substâncias, com uma cultura meio de baboseira mesmo. E a maconha aqui aparece somente como forma do cotidiano desses adolescentes que estão envolvidos com tudo que envolve essa cultura de transgressão na adolescência, né? E esse filme aqui, né, o Dazed and Confused, é importante porque a maconha passa cada vez mais a ser vista aí como parte do cotidiano da vida dos personagens, né? Ela não precisa ser necessariamente o ponto central da trama. Existem filmes que conseguem colocar a maconha como parte da vida de pessoas que estão só se divertindo, né? Inclusive, eu achei um fato curioso que a empresa de marketing do filme, né, quis tornar a maconha o ponto central da propaganda do filme, né? Eles distribuíram sedas, distribuíram panfletos para pessoas conservadoras falando sobre maconha, falando sobre o filme, enquanto o diretor queria que a maconha não fosse um ponto central da trama, né? Ela fosse só ali parte da aura que acompanha esses adolescentes que estão se divertindo, né? Já em 1994, uma menção rápida ao filme The Stoned Age, que fez uma propaganda ali, até aqui no cartaz, né, no pôster, falando que é melhor que Dazed and Confused,
que é o filme que eu falei anteriormente, né? Então é mais um filme stoner, né? A maconha aqui nesse filme é tratada de forma muito mais estereotipada, né? Aqui a gente volta para aquele estereótipo do stoner, mais como uma evolução do Cheech and Chong e não como uma evolução do Easy Rider, né? Se eu pudesse comparar, talvez o sucessor espiritual de Easy Rider poderia ser Dazed and Confused, falando muito porcamente, né? Que a maconha aparece como forma ali do cotidiano dos personagens transgressores. E Cheech and Chong influencia muito mais The Stoned Age, porque realmente é de forma muito mais caricata que a maconha é representada, né? E avançando para 1995, eu preciso falar, cara, eu necessito falar de Friday, cara, filme clássico com Ice Cube, cara. Em português o filme é Sexta-feira em Apuros. E, cara, esse filme aqui realmente é muito importante para a cultura stoner em geral, só que uma cultura stoner, diria, pela primeira vez representada por protagonistas negros, né? Deve ter outros filmes, com certeza. Eu devo estar deixando de falar muitos filmes aqui nessa lista, né? Mas, cara, Friday é um filme clássico. Conta a história do personagem do Ice Cube, né? Que ele perde o emprego depois de fazer merda no trabalho, basicamente rouba o trabalho, perde o emprego, e aí ele decide gastar a sexta-feira dele fumando maconha com o melhor amigo dele, o Smokey, só que ele descobre que a maconha que eles estavam fumando e gastando onda ali pertencia ao traficante Big Worm, que fala que se eles não entregarem a maconha dele, os dois vão ser mortos porque eles roubaram de um traficante em South Central LA, né? E aí, basicamente, o filme se passa numa única sexta-feira com os desenrolares dessa confusão, cara. Ice Cube fumou a maconha do Big Worm, o Smokey fumou a maconha do Big Worm, e eles passam aí por várias situações bizarras. Esse filme é muito engraçado, cara. Se você assistir esse filme, você vai se cagar de rir, eu tenho certeza. E aqui, cara, a maconha não é retratada de forma... É estereotipada, sim, mas ela não é tratada de forma necessariamente Cheech and Chong das ideias, sabe? Ela é o ponto central da trama, mas ela é motivo de piada e motivo de crítica também. A maconha aparece aí no mundo mais crítico, no mundo que não é tão viajado, sabe? Já disse também, é importante porque a maconha é representada pela primeira vez por protagonistas negros, né? E a maconha nos Estados Unidos, principalmente, é associada a mexicanos e à cultura negra, que nem no Brasil também é associada à cultura negra, né? E avançando para 1998, direi agora o primeiro filme que retrata realmente a questão do cultivo de maconha em si, né? Tô falando de Home Grow, que em português se chama Três Sócios Duvidosos, e trata sobre a história de três caras que trabalham numa plantação de maconha para o tráfico, e o chefe deles morre, e eles tentam continuar com o negócio de plantação e distribuição de maconha, causando várias situações caóticas, né? É um filme de comédia. A representação dos cultivadores de maconha aqui, apesar de tratar sobre tráfico de drogas, de criminalidade, não é um filme necessariamente crítico para nenhum lado. Os traficantes aqui não são heróis, mas também não são vilões, né? Eles estão só tentando ali seguir com a vida deles, e o filme faz comédia com as situações que surgem a partir do possível caso de três traficantes tendo que se virar aí com as coisas que podem ser ocasionadas pelo crime, né? É um filme interessante, e a maconha agora, né, em 1998, a gente vê que ela pode ser motivo de comédia, pode ser motivo de piada, mas parece que ela começa a surgir cada vez mais associada a questões do mundo real, né? Durante essa época aqui, pelo menos, né? E em 1998 também tem o filme The Big Lebowski, ou O Grande Lebowski, que a maconha aparece como parte integral da vida do personagem, mas também não é o ponto central do filme. É um filme de comédia, a maconha aparece, tem certas piadas com maconha, mas o filme não é focado somente na cannabis, né? E também em 1998, cara, tem esse filme aqui, também segue nessa toada da maconha ligada a questões do cotidiano. Eu tô falando de Half Baked, o filme do Dave Chappelle, em português, Pra Lá de Bagdá, que conta a história de dois amigos que começam a vender maconha para conseguir dinheiro para libertar um amigo, né? Pagar a fiança depois que esse amigo é preso pela polícia porque ele tentou libertar o cavalo da polícia montada, né? É um filme, cara, que utiliza a maconha como ponto central de todas as piadas, cara. É o ponto central da narrativa, né? Eles vendem maconha para libertar o amigo, e também é ponto central, basicamente, de todas as piadas. Mas mesmo assim, a maconha aparece durante os anos 90, né? Aqui a gente sempre vê que ela aparece ligada a questões
do mundo real, né? São filmes de comédia, meio que fantásticos, mas causados por situações do cotidiano, né? Acho interessante falar também que aqui a gente já tem realmente um estereótipo 100% do que é um maconheiro, do que é um stoner, né? Do que é esse cara que vai ter esse tipo de piada específica, vai ter esse tipo de humor específico, vai falar sobre larica, vai falar sobre coisas nonsense. Então, nos anos 90, não restam dúvidas do que é um maconheiro e, com certeza, os maconheiros dessa época se viam muito representados ou, pelo menos, eram muito influenciados pelo que eles viam no cinema. E as pessoas que não eram maconheiras também entendiam o que era maconheiro, mesmo que não convivessem com a pessoa que fumasse maconha abertamente, né? Isso através desses estereótipos que surgiam nos filmes. Antigamente as pessoas viam filmes independente do tema, né? Hoje em dia tem muito filme, a gente acaba vendo coisas muito específicas, mas antigamente as pessoas iam na sala de cinema e de vez em quando nem sabiam o que iam assistir, só iam lá e assistiam, né? E avançando para os anos 2000, cara, a gente tem outro filme clássico que é Dude, Where's My Car? Ou Cara, Cadê Meu Carro? Em português, né? Conta a história de dois amigos que, se eu não me engano, eu não lembro se a maconha aparece nesse filme em algum momento, mas a maconha nunca é o ponto central da trama, mas, cara, são os dois amigos que são o estereótipo dos maconheiros e conta a história deles acordando depois de um dia de muita farra, tentando descobrir onde estacionaram o carro, né? Eles esqueceram onde estacionaram o carro e passam por várias situações tentando achar o carro, né? O estereótipo da maconha aqui, do maconheiro, já é tão reconhecível que você não precisa nem que eles fiquem fumando maconha na tela para você falar, cara, esses caras aqui são maconheiros, dá para identificar mesmo que eles não estejam fumando baseado ali, né? E outro filme bem do comecinho dos anos 2000 que eu quero falar é How High, cara. É o Quão Alto, né? Em tradução livre aqui. Conta a história de dois amigos que fumam uma maconha misturada com cinzas de cremação de outra pessoa e basicamente eles ficam chapados e começam a ver o fantasma dessa pessoa e essa pessoa tem contato com todo mundo que já morreu na história, né? Então ele tem contato com Einstein, tem contato com Isaac Newton, tem contato com cientistas, etc. E através desse fantasma, esses dois amigos passam em Harvard e começam aí a se meter em várias situações absurdas graças a essa maconha sobrenatural insana, né? Então, esse filme aqui é um filme de maconheiro absurdo, a maconha é 100% da narrativa, literalmente, e, cara, é um filme 100% viajado, é ligado à questão do cotidiano, porque tem essa questão da prova de Harvard, mas, tipo, a maconha aqui literalmente vai para outro patamar que talvez nunca tivesse sido abordado, né? Os caras fumam maconha e começam a ver fantasma, a maconha começa a envolver elementos sobrenaturais, elementos realmente fantásticos. O filme aqui eu diria que é destinado basicamente a quem fuma maconha, né? Talvez alguém que não fume maconha nunca veria esse filme aqui. O estereótipo agora tá meio feito por maconheiros para maconheiros, marketeado para maconheiros, e talvez quem não é maconheiro nunca veja um filme assim. Talvez até porque não seja um filme tão famoso assim, né? E em 2004 tem o filme, cara, Harold e Kumar Go to White Castle, ou, em português, Madrugada Muito Louca, que conta a história de dois amigos que fumam maconha e depois ficam com uma larica insana e eles têm o desejo absurdo de ir nesse restaurante White Castle, que é um restaurante lá dos Estados Unidos, falam que tem um hambúrguer muito ruim, mas eles querem comer esse hambúrguer e eles se metem em várias situações absurdas indo atrás do White Castle, né? A maconha aqui é, mais uma vez, desencadeando 100% da narrativa do filme, né? O filme não existiria se não fosse a maconha, né? E em 2006, cara, tem esse filme aqui, que a maconha, de novo, agora vai para um patamar mais acima ainda, que talvez não chegue nunca a se igualar, que eu tô falando de Evil Bong, cara, filme de 2006, o filme com Tommy Chong, do Cheech and Chong, né? É um filme que conta a história de uns caras na faculdade que recebem um bong basicamente amaldiçoado que rouba a alma deles e mata eles e coloca ali em situações extremamente absurdas. Eu acho que vale a pena até eu ver o trailer desse filme aqui, porque é literalmente insano, vocês vão ficar em choque, vocês vão ficar bolados vendo esse bagulho aqui, mano. Clubhouse. 3 stoners are looking for the ultimate high. Large bong for sale. Recently deceased owner claims it was possessed.
Because if there's one thing this pad is lacking, it's a killer fucking bong, man. What they found is something sinister. It's the item you've been waiting for. Does my bong look different? It's the bong. It's evil. One hit and she gives you your dreams. Do you know where we are? But in this world, you get high, you die. I come to take you out, bitch. Mano, Only one thing is for certain. She'll give you the munchies. This summer, let's get baked. o Tommy Chong aí. Dude, it's one scary trip. Monkey. Tá, eu prefiro não falar muitos comentários aqui, mas a maconha aqui dá pra ver que ela tá sendo representada já de forma completamente viajada, estereotipada, já tem um humor 100% próprio, já tem uma cultura 100% própria. Agora, a parte da cultura central da maconha, né, o bong, o objeto usado para fumar, agora é literalmente um personagem na narrativa, né? A maconha agora é um personagem na narrativa, né? O bong é um personagem, sei lá, o isqueiro é um personagem. Literalmente a maconha agora consegue ser representada de forma completamente dissociada de qualquer coisa. Isso já em 2006, né? Evil Bong 1 e tem o Evil Bong 2. E eu não quero ver o trailer do 2, sinceramente. Indo para 2008, tem o filme Knocked Up, ou Ligeiramente Grávidos em português, que é um filme que conta a história de um cara basicamente fracassado, maconheiro, que não liga para os estudos, basicamente para nada, que tem uma noite com uma mina que é bem sucedida e eles acabam engravidando, né? A mina é engravida e a maconha é representada nesse filme voltando um pouco, quer dizer, bastante para a realidade, né? É um filme, não tem nada de ficção fantástica, né? É só um filme que conta uma história fictícia. A maconha é representada aqui na narrativa como algo que tem que ser superado pelo Seth Rogen, né? Pelo protagonista, para que ele amadureça e consiga estar junto com essa mulher que é bem-sucedida e ter um filho com ela e ter uma vida estável com ela lá, né? É um filme... Cara, é um filme muito bom, muito engraçado. A maconha, ela tem essa questão de ter que ser superada, mas ela também conta várias piadas boas. Não é um filme extremamente crítico, até porque tem o Seth Rogen, um grande maconheiro. Mas é um filme aí que mostra como a maconha pode ser utilizada para contar coisas que realmente acontecem na vida real. Muitas pessoas têm problemas com abuso de substância, com abuso de maconha, abuso de álcool. Podem estar num momento ali que não estão ligando muito para a vida. E uma coisa dessas acontece no cotidiano, né? Uma pessoa engravidar e a pessoa tem que subir ali, tem que subir de patamar para conseguir encarar a vida de frente, sabe? Olho no olho. Então a maconha é um filme, diria, não de maconheiro, mas é um filme que tem muitas piadas de maconheiro, mas que trata a maconha agora de forma, talvez, autocrítica, eu diria, né? Mas também em 2008, outro filme com Seth Rogen. E agora, cara, o pináculo da cultura stoner dos anos 2000, Pineapple Express, cara, ou, em português, Segurando as Pontas. Um filme clássico demais, cara. Tem o Seth Rogen, tem o James Franco. Conta a história, basicamente, de um outro fracassado, que é o Seth Rogen também. Ele faz vários papéis de fracassado ao longo da história, mas ele é muito bom nisso. E ele vai no traficante dele e pega essa strain muito boa, muito rara, extremamente rara de maconha, chamada Pineapple Express, né? Expresso abacaxi, tipo, de trem, né? E aí ele pega essa maconha muito rara do traficante dele, que é o James Franco. Eles fumam e tal, e depois ele vai fazer um trabalho dele, e aí ele bola um baseado no carro, ele fuma, só que quando ele tá fumando, ele testemunha um assassinato. E aí ele tá com o baseado fora, mete o pé de carro, e aí o cara que cometeu o assassinato vai na rua, vê que tinha um baseado aceso no chão, pega o baseado e fala Pineapple Express. Então ele identificou aquela strain de maconha. Aí o Seth Rogen, enquanto isso, né, fugiu da cena do crime, foi de novo no traficante dele e descobre que ele, Seth Rogen, tinha sido o único que tinha comprado aquela strain de maconha, né? Então, basicamente, a história conta como o Seth Rogen e James Franco
começam a fugir desse cara que cometeu o assassinato, se metendo em várias confusões. É um filme que a maconha literalmente não é só pano de fundo, a própria strain da maconha, de novo a subcultura dos maconheiros, né, aparecendo como o desenrolar da trama, da narrativa do filme, né? Assim como o Evil Bong tratava do Bong como um personagem do filme, agora a própria strain da maconha é um personagem no filme. Ele casa, a própria genética da maconha causa a situação que faz o filme decorrer, né? É um filme muito importante, diria, para o arquétipo contemporâneo do stoner, do maconheiro. Então, se você gosta de filme de comédia, se você é maconheiro, assista Pineapple Express. Isso é uma ordem, cara. Isso é uma obrigação sua. E aí, indo para 2012, agora um olhar mais contemporâneo, eu tô falando de Savages, cara, ou em português, Selvagens, né? Que conta a história aí de dois cultivadores californianos que constroem um império de maconha, basicamente através de uma strain, de uma genética de maconha que é muito potente, né? E aí o filme tem um desenrolar dessa situação, né? Por crime, tiroteio, romance, etc, etc. E aqui também a própria cultura da maconha, mas agora num sentido criminal da parada mais do que nunca, né? Os caras são traficantes, tem um império ali. A subcultura da maconha, uma genética potente, de novo aparecendo como trama importante para a narrativa, né? Talvez como um personagem, talvez como... Eu não sou técnico de cinema, né? Crítico de cinema. Não sei se é um personagem, não sei se é uma ferramenta narrativa, mas a subcultura da maconha aparecendo como algo muito importante para a representação da maconha no geral dos filmes, né? E aqui a maconha também não é representada de forma de comédia ou fictícia, ela é utilizada como narrativa, mas não no universo juvenil, mas sim no universo real, sabe? No universo, diria, 100% real, dentro do que uma ficção pode mostrar de realidade, né? E em 2012, indo numa direção completamente diferente, tem o filme Ted, tem o 1 e o 2 também, né? Que conta a história de um cara que vive junto do seu melhor amigo de infância, que é um ursinho de pelúcia que tem vida, e esse ursinho de pelúcia é maconheiro, é uma representação também de um filme stoner, né? De um filme de maconheiro. A maconha aqui é motivo de várias piadas, mas também não é representada como algo 100% importante para a narrativa, é só integrado à cultura da maconha no geral, né? O consumo ele é apresentado de forma casual, né? Quase banal, não tem nada de relevante, muito importante para a maconha. E em 2013 a gente tem o filme Read the Millers, ou em português Família do Bagulho, que conta a história de um cara que contrata uma família fake, né? Uma família falsa, para traficar uma grande quantidade de maconha, né? Do México para os Estados Unidos, né? E a maconha aqui, apesar de ser um filme de comédia, de novo sendo apresentada de forma ligada a algo da vida real, né? Ligado à criminalidade, ligado a uma narrativa que poderia existir no mundo real e não só dois maconheiros numa van ficando que nem Cheech and Chong, sabe? É disso que eu tô falando. E em 2014 tem esse filme aqui, Kid Cannabis, que é baseado aí numa história real, basicamente, né? Que conta a história de um cara que não tem muita perspectiva de vida, mas começa a traficar maconha do Canadá para os Estados Unidos e começa a aproveitar várias brechas na geografia, né, para conseguir fazer esse tráfico. É um filme que mostra bastante o cultivo de maconha. A maconha é um ponto central da narrativa, mas também não é um filme extremamente ficcional, né? A maconha fazendo um grande apanhado por enquanto, né? Agora a gente vê que a maconha pode ser qualquer coisa realmente, cara. Ela pode ser um motivo de comédia, motivo central da trama, motivo central da trama de forma de comédia, central da trama de forma séria, de forma de ação. Tem várias coisas diferentes que a maconha pode ser retratada já em 2014, né? Em 2015 tem o filme The Night Before, ou Sexo, Drogas e Jingle Bells, que mostra aí também a maconha sendo motivo de piada no geral, nada muito específico que deva ser mencionado, mas é um filme muito engraçado também, e por ser do Seth Rogen, que diria que é o maior ator maconheiro dos últimos 40 anos aí, né? O ator que mais aparece em filmes de maconheiro, então vale a pena mencionar como a maconha é representada no filme Sexo, Drogas e Jingle Bells. E em 2015, cara, outro filme
que vai para aquele patamar que estava lá em cima junto com Evil Bong, que conta a história de 3 amigos que vão atrás de uma lendária strain de maconha, né, uma genética que vem de fora do planeta, né, uma strain alienígena, né, e conta a história deles indo atrás dessa maconha e tem os desenrolares causados por maconheiros fazendo confusões no mundo, né. De novo, a maconha sendo representada de forma completamente viajada e uma subcultura da maconha sendo muito importante para a narrativa do filme, né? Em 2019, agora indo de novo para aquele patamar lá embaixo, que trata sobre a maconha de uma ótica normal, eu diria, de uma ótica do cotidiano. Esse aqui é quase um documentário, entre aspas, porque trata sobre uma história baseada em fatos reais, né, que aconteceu em 1972, onde um grupo de jovens mulheres, né, passam 98 dias em um hospital participando de um teste, de um exame, né, de um experimento, onde elas tinham que fumar maconha para os cientistas analisarem ali o que acontecia com o corpo humano, né. O nome do filme é The Marijuana Conspiracy, né, a conspiração da maconha, né, e a maconha aqui é representada de um espectro, eu diria, 100% humano, 100% não fictício, né, de novo naquele patamar, agora mais do que nunca, né, no patamar mais próximo possível ao que acontece na vida real, ao que a maconha é na vida real, né? É uma representação que a gente vê que o cinema tem que amadurecer bastante, desde lá dos anos 60, onde a maconha é representada pela primeira vez de forma não negativa, né? Demora bastante tempo para a maconha aparecer num filme realmente, numa ficção, para a maconha aparecer de forma narrativa e meio que só um filme de diálogo, sabe? Não é um filme que tem ação, não é aquele tema picante que leva as pessoas, as massas ao cinema. É um filme que provavelmente pessoas que são curiosas sobre o tema da maconha, pessoas que têm interesse nas mazelas causadas pela criminalização, vão querer ver e se interessar, porque é um filme narrativo, não é um filme de comédia, não é um filme de ação, não é um filme de aventura. Isso em 2019. E agora também em 2019 tem o filme The Gentleman, ou Magnatas do Crime em português, que trata sobre um empresário americano que constrói um império bilionário de maconha cultivando cannabis, né? Cultivando maconha aí em mansões de aristocratas britânicos, da nobreza britânica. Ele utiliza a casa desse pessoal que não tem muito dinheiro, mas é muito grande a mansão, para plantar maconha e traficar ali no Reino Unido, né? A maconha, de novo, sendo o ponto central da trama, a cultura da maconha sendo um ponto central, né, que a cultura da maconha, querendo ou não, envolve o tráfico, por se tratar de algo ilegal na maior parte do mundo. E aqui, literalmente, a gente não tem nenhuma representação stoner, né? A gente está falando, de novo, de algo real, apesar de fictício, né? Agora, com um tema, com certeza, mais picante, mais animado do que o filme The Marijuana Conspiracy, que também foi de 2019. E agora, mais pra frente, em 2023, tem o filme Train Season, né? Em tradução livre, temporada de manicure. Que manicure é basicamente você pegar as flores de maconha, né? Que tem várias folhas em volta, você pegar uma tesourinha e tirar essas folhas para deixar só a flor, porque é a flor que tem os compostos que deixam você chapado quando fuma, né? E o filme conta a história de um grupo de jovens que viaja para o norte da Califórnia aí, para trabalhar em uma fazenda ilegal de maconha, fazendo essa tarefa de manicure, né? É muito comum lá nos Estados Unidos pessoas que estão precisando de dinheiro trabalhar meio que de forma ilegal nessas fazendas, né? Meio que um boia fria no Brasil, uma galera que trabalha por temporada de forma em lugares rurais, né? E a trama conta a história dessa galera que vai para lá, e quando eles chegam lá eles percebem que não vai ser somente essa manicure que eles vão ter que enfrentar, né? Na verdade, lá vai ter uma situação que acaba se tornando um filme de terror, né? A maconha aqui sendo, de novo, um ponto central da trama, de forma 100% viajada. Não vou contar o spoiler do filme, mas se você gosta da cultura stoner e se você tem interesse nessas narrativas mais viajadas, tipo Evil Bong ou aquele outro filme lá que também é o Starleaf, da maconha alienígena, vale a pena dar uma olhada no Train Season, porque é um filme feito aí para quem entende da cultura, eu diria. É um filme que eu acho que não tem muito público amplo, né? E a maconha aqui de novo aparecendo como ponto central da narrativa, né? De forma viajada, obviamente, mas ponto central da narrativa,
num filme que mistura coisas que acontecem na vida real com coisas que acontecem somente em ficções fantásticas, no caso aqui, num horror meio que sobrenatural, né? E agora, cara, antes de concluir com a minha ideia sobre como a maconha foi representada no cinema ao longo desses 80 anos, né, desses 100 anos de cinema, eu quero fazer pequenas menções aos filmes brasileiros que falam sobre maconha, mesmo que brevemente, né? Deve ter muito mais que não está nessa lista aqui, mas eu quis colocar Tropa de Elite, em 2007, né? Que essa cena que o Matias fala que não anda com viciado, vagabundo, seus maconheiros, vagabundo, não sei o que, é utilizada muitas vezes por pessoas que não gostam de maconha, não gostam de maconheiros, têm preconceito para falar mal da cultura, né? Mesmo que seja um filme crítico a muitas coisas, as pessoas não entendem direito e utilizam essa fala do Matias como se fosse algo verdadeiro, né? E em 2022 tem o filme O Mestre da Fumaça, que é um filme brasileiro que utiliza a maconha de forma 100% viajada, diria no mesmo nível aí do Starleaf, do Evil Bong. Basicamente conta a história de um mestre do Kung Fu que utiliza o estilo do maconheiro, que não tem o estilo do bêbado, do Jackie Chan, é basicamente o estilo do maconheiro. Ele fuma e tem as habilidades aí de Kung Fu dele. É um filme brasileiro, bem stoner. Se você quer dar uma chance para algo brasileiro nessa toada, vale a pena dar uma olhada aí. Tá, mas e aí, né? Qual é a minha conclusão depois desse vídeo todo falando e mostrando vários filmes ao longo desses 80 anos? Basicamente, cara, minha conclusão é que a maconha já foi tudo hoje em dia, né? Ela já foi ameaça moral, já foi símbolo de liberdade, já foi piada, já foi negócio milionário, já foi instrumento de sobrevivência, já foi coisa sobrenatural, já foi, cara, tudo realmente, né? E a maconha mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos 40 anos. E também o que mudou foi a forma como ela é enquadrada, como ela é representada no cinema, né? Cada fase do cinema realmente conta uma história diferente, abre uma nova possibilidade sobre como a maconha pode ser representada no imaginário coletivo, né? Porque o cinema não mostra completamente o que existe na realidade. Na verdade, não mostra o que existe na realidade, né? Ele cria uns arquétipos, e isso é importante porque o cinema não mostra só os comportamentos que existem na vida real, né? Na verdade, ele pega coisas que existem na vida real, comportamentos, e cria arquétipos em cima disso, né? Por exemplo, o traficante perigoso, o stoner burro, o jovem rebelde, o empreendedor sofisticado, o traficante. E basicamente, quando esse arquétipo vai se repetindo vezes demais, ele deixa de parecer simplesmente uma piada, uma figura narrativa e passa também a influenciar o mundo real, né? A gente passa a se construir em cima desses arquétipos. A gente vê algo no cinema, a gente vai crescendo, vendo cada vez mais coisas assim, e a gente vai interiorizando e a gente vai, querendo ou não, reproduzindo. Não querendo dizer que a gente é 100% influenciado pelos produtos midiáticos, não naquela narrativa, por exemplo, os videogames causam violência na sociedade, eu não acredito nisso. Mas, lentamente, essas influências vão se sedimentando, vão criando camadas e vão entrando dentro da gente, e a gente vai construindo a nossa personalidade de forma meio que uma camada da nossa personalidade é formada, diria, pela influência que os filmes, que os jogos, que a música causam na gente, né? A gente acha que a gente tem muita opinião própria, né? Mas, na verdade, muitas vezes a gente só está repetindo o roteiro que a gente aprendeu em cima desses produtos midiáticos, né? O sociólogo Stuart Hall, né, falava que a nossa identidade como seres humanos, como sociedade, é muito construída pelos discursos que circulam por aí, né? E um dos discursos mais fortes que existem é o discurso do cinema, o discurso de Hollywood, né? Porque tem muito dinheiro investido nessa indústria, né? Então a pergunta não é se os filmes influenciam a gente, né? A pergunta que fica é quanto os filmes influenciam a gente. Mais especificamente, quanto os filmes de maconha influenciam você, né? Quantas ideias você tem sobre maconha, sobre cultura do maconheiro, que vieram mais dos filmes do que da vida real, né? É isso que eu te pergunto. E também pergunto, com a música, você tem muitas ideias que vieram de maconheiro através da música? Eu tenho certeza que sim. Então, se você quer ver mais vídeos nessa toada meio jornalística, histórica, e também vídeos falando sobre cultivo no geral, né? Dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal e, cara, eu peço para você comentar aqui no vídeo também. Escreve aí algum filme que eu deixei de falar
que você ficou assim, cara, como que o Daniel não falou desse filme aqui? Preciso falar pra ele. Eu com certeza vou colocar na minha listinha e vou dar uma olhada depois e vou responder você aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.